Entramos em live. Luís. Boa noite a todos. Obrigado a todos por estarem presentes. Quero começar por apresentar o painel, agradecer a todos os convidados mais uma vez, começando pelo Filipe Semedo, que é o homem do marketing, que é manager da Puma. Boa noite, Filipe. Passando pelo Marco Matias, que é jogador profissional de futebol, atualmente está a atuar pelo Belenenses Chade. Boa noite, Marco Matias. Temos o Marco Matias e Marco Caetano, porque são dois Marcos. Marco Caetano, Sport Business, o homem do negócio. E, por final, a Andreia Pesca, que é ligada à Psicologia do Desporto, pós-doutorado em Psicologia do Desporto. Boa noite, Andreia. E apresentando também o Hélio, que em conjunto comigo vamos moderar aqui este debatezinho. O Hélio Silva. Boa noite, Hélio. E começamos então pelas perguntas e começamos pelo Filipe Semedo. E a primeira pergunta, Filipe, como reage uma marca de top mundial a um contexto de crise como este? Quais são as estratégias a serem tomadas? Obrigado pela pergunta antes de mais, é um prazer estar aqui convosco num magnífico painel, participando com ilustres figuras e da nossa indústria, na parte de performance, que é o mais importante e que nos traz aqui hoje. Em termos de, especificamente à pergunta que tu me colocaste, como é que reage uma marca a um contexto de crise? Nunca houve uma crise como esta, portanto é difícil haver comparabilidade com situações anteriores. Acima de tudo, eu falo pelo que nós temos feito na Puma. Temos tido, desde o início, muita calma e sangue frio, seja tanto a nível nacional como a nível mundial. É o que nos foi solicitado pela Casa-Mãe, é o que nós, enquanto gestores, temos levado a cabo isso mesmo, que é não entrar em pânico. Começámos numa onda de teletrabalho, entretanto o negócio não para, o negócio continua, só que o avançar, digamos, do momento, as lojas fecharam, os clubes de futebol fecharam, deixou de haver, a indústria parou, a nossa como quase todas. Portanto, a partir daí temos que ser inteligentes. Não estou a falar apenas do marketing, mas estamos a falar de uma empresa as a whole, uma empresa no seu todo. E nesta fase, para além dessa frieza, temos que ter na tomada de decisão, na tomada das decisões mais prementes, acima de tudo, como em qualquer outra corporação, nesta fase o importante é proteger a liquidez da empresa. A liquidez, haver caixa, aquilo que nos permite, mesmo que o negócio esteja parado, nos permita não falhar com os compromissos assumidos, sobretudo com os fornecedores, os colegas de trabalho, leia-se colaboradores e com todos aqueles com quem fazemos negócio. Claro que esperamos o mesmo dos nossos parceiros. Portanto, temos tido muitas conversas, tanto com fornecedores como clientes, para que essa liquidez, tanto a nossa como a deles, seja assegurada. Portanto, e a nível de negócio é o que é importante. Sabemos que os próximos 2, 3 meses vão ser complicados, vai haver uma retoma, vai ser paulatinamente em crescendo. Então temos de ser inteligentes e, no fundo, para te resumir, não apenas na parte de marketing, sports marketing, performance, mas todas as empresas ao dia de hoje, se não o fizeram, por certo, não estarão em tão boas condições. Muita calma e muita prudência, muito sangue frio para 2020, porque a queda vai ser grande em 2020, praticamente a todas as indústrias, mas também é expectável que em 2021, digamos, a subida venha, se não compensar, andar lá perto disso, digamos, o que sucedeu com esta situação totalmente anormal. E por isso temos de estar preparados também a pensar não apenas em assegurar o presente, mas sobretudo a perspectivar o futuro, de modo a estarmos ainda mais bem preparados que os nossos concorrentes para entrarmos em 2021 forte e feio, que é o nosso objetivo ao dia de hoje, é aguentar bem 2020 para entrarmos em 2021 muito fortes. Não estão a ouvir? Agora já devem estar. Muito obrigado. Passo então a bola aqui ao Hélio. Marco Caetano, estás-me a ouvir? Marco, estás-me a ouvir? Estou a ouvir, mas com alguma dificuldade. Não consegues ouvir assim, estás-me a ouvir? Consegues-me ouvir, Marco? Consegues-me ouvir, Marco? Eu queria te fazer esta pergunta. Em termos financeiros,
o que representa esta paragem no campeonato e quais são os danos causados? Consegues-me ouvir bem, Hélio? Consigo, estou a ouvir bem. A pergunta que eu estava a fazer, Marco, era, em termos financeiros, o que representa esta paragem no campeonato e quais são os danos causados? Bem, nós podemos começar por uma análise pré-Covid e por uma análise durante o Covid. E isto porquê? Porque isto, na minha óptica, aquilo que realmente está a acontecer em termos de análise crítica, em termos de análise daquilo que é a situação para os clubes e para o desporto e para o negócio na generalidade, que é parte do retorno financeiro, na verdade, e se formos sinceros connosco, na indústria, independentemente da posição que cada um de nós ocupa, seja, olhando aqui para o painel, o Marco como jogador, o Luís ou o Hélio como PTs de forma individualizada de jogadores, o Filipe representa as marcas, a própria André, que eu sei que faz psicologia nos próprios clubes. A verdade é que, se todos nós formos sinceros, a crise já existia. O que acontece, na realidade, e usando aqui uma metáfora com o surf, é que quando a maré baixa, é que nós vemos exatamente que tipo de surfista é que tínhamos na água. E o que acontece, no fundo, numa análise muito fria, muito pragmática da minha parte, é exatamente isto. Todas as fragilidades organizativas, as fragilidades estruturais, as fragilidades da incapacidade, até da falta de capacidade de gestão de quem gera aquilo que à partida deveriam ser empresas, nós chegamos neste momento à conclusão que os clubes não estavam preparados. É claro que isto pode ser injusto porque ninguém estava de certa forma preparado, nem o futebol, nem qualquer outro tipo de indústria. Mas tem que haver backups, tem que haver planos de segurança, tem que haver efetivamente um cash flow que permita aos clubes responderem, pelo menos, e usando aqui a lei de Pareto, com 20% de capacidade àquilo que serão 80% dos danos de qualquer situação. Nos últimos dias tem-se falado muito no exemplo do Wimbledon, que será porventura o torneio de ténis mais mediatizado do mundo. Não sei se vocês sabem, o Wimbledon tinha um seguro há cerca de 11, 12 anos contra pandemias. É claro que aqui estamos a ir ao exagero daquilo que é a prevenção de qualquer situação que possa trazer danos, neste caso macroeconómicos. No entanto, penso que ainda assim, e tendo em conta que os budgets de retorno financeiro dos clubes, das marcas, efetivamente, são negociados anualmente com tranches e nós já estamos, ou em março já estávamos numa fase, eu não diria final, mas a aproximar-se da fase final das épocas, eu acho que o Covid não pode efetivamente servir de desculpa para tudo. Isto é a minha opinião, portanto, eu acho que, sobretudo, a grande lição que todos nós temos que tirar daqui é que o Covid realmente, e todas as consequências do mesmo, são enormes, são trágicas, são de facto drásticas do ponto de vista daquilo que têm que ser os recovers de cada clube, de cada instituição, de cada marca. No entanto, também temos que ser sinceros. E a melhor coisa que poderia ter acontecido com toda esta situação é que, de repente, eis que todas as fragilidades dos clubes, dos modelos organizativos, das instituições, inclusivamente, que organizam os próprios clubes, as federações, já tinham realmente muitas fragilidades e muitas lacunas do ponto de vista da administração, da gestão, da preparação. Não vou individualizar para o próprio indivíduo de cada organização a responsabilidade desta falta de planeamento, mas a realidade é que existia e eu acho que ninguém o poderá negar. No futebol, em concreto, embora na maior parte dos desportos não foge muito, existe muito aquilo que se chama, e eu no debate anterior assisti a esse calão, o empurrar com a barriga, que não é nada mais, nada menos do que o jogo de ir jogando com o dinheiro existente
ir jogando com os capitais de retorno mensais, com os investimentos dos próprios investidores, sejam eles sponsors, sejam eles as televisões, mas quando empurras com a barriga vazia, à mínima falha de uma refeição, ficas completamente debilitado. E no fundo é isso que está aqui a acontecer. Quanto aos danos propriamente ditos, são enormes. Olhando aqui para o exemplo de Portugal, eu vou falar do exemplo que eu tenho como sendo atualmente e de forma factual o exemplo de maior sucesso a nível da administração e daquilo que realmente é o transformar um clube numa empresa. Porque ao contrário daquilo que são as SADs tentam a todo custo, ou os clubes, peço desculpa, tentam a todo custo transformarem-se em SADs ou em SEDUCs, na maior parte dos casos, para logicamente verem ou reverem retornos financeiros de investidores, e tornam-se eventualmente ou psicologicamente empresas. Mas na verdade não o são do ponto de vista organizativo, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista daquilo que deve ser uma empresa até na responsabilização individual das falhas que têm que ser apontadas aos indivíduos que dão a cara e que se responsabilizam pelos sucessos e, neste caso, pelos insucessos. Problemas atuais são muitos. Do ponto de vista financeiro, a Inglaterra, a FA, que será provavelmente a liga com maior capacidade financeira do mundo, e temos aqui o Marco, que a conhece melhor do que ninguém, estamos a falar de um prejuízo previsto na casa dos 800 milhões de euros. É muito, efetivamente. Estamos a falar, por exemplo, em Portugal, que um clube como o Benfica, para mim o maior exemplo de gestão existente no nosso país, perde em sponsorizações, em direitos televisivos, pay-per-view, cerca de 1 milhão de euros, aos quais podemos juntar o merchandising, aos quais podemos juntar os VIP seats, aos quais podemos juntar o simples bilhete de época. Perdem em circunstâncias normais 1 milhão de euros, isto foi dito há pouco tempo por um administrador da SAD, 1 milhão de euros por jogo. Enfim, financeiramente não há muito a dizer, é uma crise mundial, ou será uma crise mundial. Acredito que o será factualmente e de forma comprovada daqui por 2, 3 meses. A próxima época, dentro deste ponto de vista, está completamente comprometida. Até ao momento, pagamos aqui uma fatura, para mim, dividida em 50% para aquilo que existe em termos de crise atual, provocada por esta pandemia, e 50% também para a falta de capacidade que existia, ou que foi prevista, ou que foi planeada, para, logicamente, estarmos preparados para qualquer situação destas. Vou-vos dar um pequeno exemplo. Tem-se falado muito na Primeira Liga, que logicamente é o campeonato onde nós jogamos, é o campeonato no qual nós temos mais interesse, mas a própria Segunda Liga, que vive com budgets, inclusivamente a nível dos direitos televisivos, porque no final do dia a maior sponsorização dos clubes vem dos direitos televisivos, não é segredo. A própria Liga Pro, por fim de semana, cada clube, neste momento está estimado que perde cerca de 80 mil euros por mês. É muito num clube de segunda liga que tem orçamentos entre os 500 mil e 1 milhão de euros. E este é um dos exemplos. Mas depois podemos ir mais longe. Uma parte que ninguém tem... Marco. Marco, olha o teu micro. Estás-me a ouvir agora? Vocês conseguem me ouvir? Consigo, Hélio. Marco Caetano, estás a ouvir? Marco, estás-me a ouvir? Acho que não.
André, estás-me a ouvir? Estou. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, sim. Estamos todos a ouvir, excepto o Marco. Marco Caetano. Sim, foi abaixo. Caiu. O micro dele baixou. O Marco deu aqui uma explicação. A fase final a gente não conseguiu ouvir. Eu também não consegui ouvir. Parece que o microfone dele caiu. Mas a explicação é daquilo que ele estava a dizer, super pertinente, relativamente à falta de liquidez dos clubes, que gerem com o capital de giro e depois quando ele acaba não conseguem gerir aquilo que é o clube. E às vezes a maior parte das empresas que acaba de acontecer com a maior parte das empresas no mundo, mesmo o próprio Barcelona, ao saindo do circuito de futebol, a TAP em Portugal também passa-se por isso mesmo, em que é uma realidade que a gente vive. Marco, estás-me a ouvir? Estou a ouvir bem? Estou. A gente não conseguiu ouvir a última parte do teu discurso porque o microfone foi abaixo. Mas a ideia que a gente estava aqui a transmitir é que tu estavas a dizer que as empresas vivem com o capital que entra e não com o capital planeado daquilo que é uma projeção da própria época, mas sim que aquilo que vai entrando e vão gastando, e quando esse não entra, acabam por não ter qualquer tipo de liquidez para poderem gerir o clube. É dentro disso, Marco? Eu acho que, sobretudo, é relativamente à falta de planeamento e à falta de gestão, ok? Acho que basicamente é isso. E mesmo nesta fase, aquilo que eu acho que era importante era nós sentirmos que as instituições estão a atuar, estão a utilizar planos de ação. E em vez de falarmos dos prejuízos, devíamos estar, era constantemente a falar dos planos de ação para a recuperação desses mesmos prejuízos. E não estarmos propriamente à espera que seja a FIFA, com o seu fundo económico, ou mais recentemente falado, o seu fundo Marshall, venha salvar tudo o que são clubes e tudo o que são instituições e tudo o que são, inclusivamente, federações. Portanto, basicamente é isso. Muito obrigado, Marco. Vou passar a palavra ao Luís Barreto para dar continuidade àquilo que é o nosso debate. Marco, incrível, incrível. Marco Matias, boa noite. Estás-me a ouvir? Boa noite. Olha, estou perfeitamente. A pergunta é, como tem sido esta paragem para ti? Como consegues manter a tua forma física e quais são as estratégias que utilizas para regressares ao teu melhor nível? Bem, isto é uma situação nova para toda a gente. Tentamos nos adaptar o melhor possível. Às vezes até puxamos mais pela imaginação do que aquilo que estamos habituados, porque isto acho que faz-nos também ver uma realidade diferente, uma realidade que se calhar muita gente não fazia, que é o treino chamado treino de fantasma, que é aquele treino que se faz depois de treinar e que eu acho que é muito importante e que deveria de haver sempre para qualquer jogador, seja ele de que escalão for, seja profissional em termos de salários mensais, em termos de outro tipo de competição. Tem sido uma experiência única. Recebemos alguns planos também dos clubes, o que é normal, toda a gente tem feito isso. Não é fácil. Eu acho que aqui também tem muito aqui o jogar um bocadinho também com o psicológico, porque somos afetados fisicamente, é verdade, mas acho que o psicológico, a partir de uma certa altura, tem que ser trabalhado. E tens que conseguir trabalhá-lo, tens que conseguir dominá-lo, porque não é fácil a rotina que nós temos, porque basicamente, eu como jogador, e costumo dizer muito isto, nós passamos mais tempo no campo, a treinar com os colegas de equipa do que propriamente com a família. E tirando aquela parte de nós, fica sempre mais complicado de gerir o dia-a-dia. Uma semana e meia, dá para ir gerindo, até porque dá para simular ali uma folga grande ou uma paragem de campeonato. Agora, quando já mete mais do que um mês, e nestas circunstâncias, porque nós sabemos que o campeonato também ainda não acabou, fica mais complicado. Falando por mim agora um bocadinho, tento trabalhar praticamente todos os dias, não com as condições todas que queria, porque mesmo tentando às vezes querer treinar num relvado ou num campo
neste momento não é permitido, então temos que nos agarrar um bocadinho aos parques, com uma certa distância, às vezes em estradas menos povoadas, e é puxar pela imaginação, vídeos, fazer um bocado de yoga, treinos funcionais em casa, de escadas, descer, ou seja, foi como eu disse no início, temos que puxar muito pela imaginação e também dar aqui uma palavra de apoio aos clubes, nomeadamente também ao Belenenses SAD, tem sido incansável no apoio aos jogadores, no apoio à nossa condição física, ao nosso bem-estar, e acho que isso é de louvar. Obrigado, Marco. Passo então aqui a palavra ao Hélio. Hélio. Hélio, eu acho que não estou a ouvir. Vamos passar aqui a palavra, como eu dizia, à única senhora do grupo, a Andréa Pesca, psicóloga desportiva, e deixaria aqui uma questão interessantíssima, que se calhar é o que todos nós estamos a passar, e ninguém ainda para com isso, da parte psicológica, a gente como homens nunca temos problemas psicológicos, não é? Tendo em conta esta conjuntura de crise, que sentimentos pode despertar um atleta? Bom, primeiro que agora tu, como falamos no Brasil, tu me colocaste em más lençóis, né? Não sei se tem essa expressão em Portugal, mas ele joga, então, digamos assim, como vocês falam, a bola para a única mulher do grupo também, né? Mas brincadeiras à parte. Esse é um momento que ele gera diversos sentimentos, né, na vida de qualquer pessoa. Podemos ver por nós mesmos, que não somos, eu pelo menos não sou atleta, consigo, digamos assim, ir lidando bem com essa situação, porém há momentos em que nós não aguentamos, porque somos privados de algumas atividades, né? E agora imagina o atleta de alto rendimento que tem um treino de nível altíssimo, que tem que se preparar e tem um ritmo, digamos assim, extremamente agitado, né? Porque tem treino de manhã, tem treino de tarde, às vezes alguns têm até treino à noite, dependendo do esporte. Então, são diversos os sentimentos que podem ser gerados. Depende de pessoa para pessoa e como ela lida com essa situação. Porém, o que consegue se perceber com maior nitidez hoje em dia é a questão da ansiedade. Por quê? Porque nós estamos, querendo ou não, vivendo um momento de pleno estresse. Todo evento estressor, ele vai elevar um pouco o nosso nível de ansiedade. Essa ansiedade, que é o sentimento, ela é provocada por uma emoção e que vai diversificar de pessoa para pessoa a emoção que provoca esse sentimento. Então, por exemplo, o sentimento de ansiedade em mim pode ser provocado pelo medo, porém, no Luiz pode ser provocado pela tristeza. Então, dependendo dessa emoção, a maneira de lidar com essa ansiedade, ela também é diferente, porque tem que ver como que o atleta está enxergando toda essa situação, porque ele pode transformar essa situação numa situação irreal. Isso eu estou falando no atleta porque nós estamos falando em atletas, mas qualquer pessoa pode ocorrer isso. Só que eu vejo, eu estava em Portugal, vim para cá e já era para ter voltado para Portugal, né? Porque estou nessa transição. Então, logo que começou realmente essa situação em Portugal, eu tinha acabado de chegar no Brasil. Sei de alguma coisa dos atletas aí, mas eu vou contar para vocês uma situação rápida do que ocorreu aqui no Brasil há pouco tempo atrás. Eles fizeram um campeonato, tá, em casa, de corrida. Esse campeonato foi promovido por uma companhia aqui que promove essas corridas de rua. Tá? Muitos triatletas, como não podem correr, eu acho que como qualquer esporte está extremamente prejudicado, eles começaram a treinar enlouquecidamente em casa. A corrida era de 10 quilômetros. Imagina quem mora dentro de um apartamento.
Eu moro num apartamento. Correr 10 quilômetros dentro de um apartamento. Até então, não, mas eu estou super bem treinada fisicamente, é só para eu não parar. Ok, mas o que isso te afeta psicologicamente? Quem mora em casa começou a correr em volta da casa 10 quilômetros. O que essa questão física, que ele está bem, pode provocar psicologicamente nesses atletas? Então, nós verificamos muitos atletas, e consegui ver não só os que eu atendo, mas de colegas e relatos mesmo nas redes sociais, de atletas que não conseguem lidar com essa situação e estão treinando além daquilo que podem. Então, até gostei muito do que o Marco falou, Marco Matias, que assim, é difícil, ele tenta fazer como ele pode, né? Provavelmente, não sei se o Marcos tem uma orientação ou não, mas muitos desses atletas, que eu estou falando, principalmente alguns triatletas, por mais que eles tenham a orientação de um profissional especializado, e que eu venho aqui falar que é extremamente importante neste momento, por questões psicológicas, eles não conseguem lidar com esse momento. E aí extrapolam em questões físicas e até mesmo técnicas, podendo vir até ter uma lesão posteriormente. A questão do overtraining, o sobretreino, derivado a uma ansiedade, isto passa-se muito até com as pessoas normais que provavelmente nunca treinaram e agora toda a gente está a correr de uma forma em que o mundo vai acabar dentro desta linha, mas a boa verdade é que na linha na consequência da sua conversa, a verdade é que as pessoas não conseguem gerir muito bem esta emoção de que é a incerteza. O que é que vai acontecer? O que é isto? O que é que vai acontecer? Olha, muito obrigada pela sua intervenção, professora Andreia. E vamos passar aqui a palavra ao Filipe Semedo, desculpa. E a pergunta é tão simples quanto isto, Filipe. Um patrocinador pode interferir na política do clube? Só ver. Patrocinador, como o nome indica, patrocina, investe num ativo, uma parceria, espera tirar benefícios disso, essa é a mesma parceria, mas não é, digamos, o dono do seu interlocutor, do seu parceiro. Portanto, no prisma de uma situação normal, uma relação, digamos, seja interessante para ambas as partes, buscas sempre o win-win, seja que seja benéfico para ambos. Se for benéfico para ambos, existe uma relação aberta. Se existe uma relação aberta, disponível, frontal, tudo o que sejam possibilidades de negócio ou movimentações, estratégias que possam beneficiar, digamos, o patrocinador, tomadas pelo patrocinado, obviamente que devem ser conversadas, e por isso eu dou exemplo, no caso da Puma. A Puma patrocina um clube de futebol, independentemente do clube, independentemente do país, etc. Se houver uma movimentação para adquirir um atleta, para abrir uma loja, para ter um estádio numa outra localização, um novo estádio, etc., nós, enquanto patrocinador, obviamente que vamos fomentar a que isso possa suceder. Mas há muitas outras movimentações que o próprio patrocinado pode fazer e que nós, de uma forma elegante, cortês, acima de tudo com bom senso e numa relação de parceria, se calhar a resposta adequada será: um patrocinador pode interferir na política do clube, pode influenciar a política do clube. Eu diria, e até ia mais longe, deve, dentro de determinados parâmetros, influenciar a própria política do clube. Não falo da política desportiva em si, de contratar um jogador ou de não contratar aquele, fazer um negócio com o outro, não. Falo a nível macro. E depois, obviamente, que no nível top internacional, vamos imaginar que existe um jogador do Manchester City, que hoje é o principal clube que a Puma patrocina a nível mundial. Se o clube quiser contratar a A ou B e o A for patrocinado pela marca Puma que patrocina o clube e o B não o for, é natural, normal, inteligente da parte da Puma fazer um lobby junto do Manchester City. Não estou a dizer que isso aconteceu ou que irá acontecer, mas espero e desejo que
Porquê? Porque são parceiros, devem olhar primeiro para, digamos, para os benefícios que pode trazer ao parceiro e só depois olhar para os outros. E, portanto, sim, a minha resposta é, dentro de determinados parâmetros, com elegância, de um modo cortês, inteligente, um patrocinador pode e deve sensibilizar o patrocinado em itens que possam tornar, digamos, algumas movimentações desse patrocinado em que nós, patrocinador, possamos tirar partido. Ok, Filipe. É dentro daquilo que a gente podia imaginar, não é? Sempre que há um investidor tem sempre uma palavra a dizer, digo eu, não é? E a Puma não ia ser exceção disso mesmo. Passa a palavra. Mas sempre, deixa-me só sublinhar, sempre dentro de aquilo que são, digamos, as regras de uma parceria sã e que deve ter sempre presente o win-win. Portanto, não deve interferir de uma maneira, de qualquer maneira, ou de uma maneira que possa ferir suscetibilidades, e muitas vezes isso sucede, por isso é que muitas vezes as parcerias terminam prematuramente. Ok, Marco, Filipe, muito obrigada. Marco Caetano, a tua pergunta. Na tua ótica, como deviam ser os planos financeiros dos clubes para que eles cumprissem as suas obrigações? É assim, aquilo que eu considero, efetivamente, é que o futebol, na sua generalidade, tem sido gerido, ou é gerido, de forma demasiado emocional. As decisões, as organizações, as estruturizações são quase sempre feitas com um lado emocional demasiado grande para aquilo que deve ser um negócio, seja ele qual for. Emoção e razão não combinam nos negócios. Portanto, isto é algo que, de uma vez por todas, qualquer entidade, seja ela qual for, no futebol, no mundo empresarial, seja de que área de negócio for, tem que se mentalizar. É claro que o futebol também vende emoções, mas essa parte é a parte dos adeptos. Eu via há 2, 3 semanas, também num congresso virtual no qual eu participei, e entretanto alguns adeptos tinham interferência direta, interatividade direta, e havia um adepto que dizia: clube não é banco, clube não tem que dar lucro, clube tem é que ganhar campeonato. Nada mais errado, isso é o princípio do fim. Isso é o princípio do fim da sustentabilidade. Isso é o princípio do fim daquilo que deve ser uma organização em toda a sua conjetura. Depois acontece aqui outra coisa. O futebol tem evoluído bastante do ponto de vista tático, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista estratégico até, do ponto de vista das condições de trabalho. Do ponto de vista daquilo que deve ser a essência da organização, eu penso que o futebol, em termos internos de cada clube, não tem acompanhado a evolução das outras áreas que o precedem. Faz-me um pouco lembrar a história entrando aqui um bocado na área do Filipe, a história da Kodak, ou a história do BlackBerry, ou a história do Blockbuster. Todos eles foram geridos da mesma maneira durante anos e anos e anos. No final do ano, atingia-se o objetivo e isso era o que interessava. A marca ia sobrevivendo. O que é certo é que foram atropelados. Uns faliram, outros foram ultrapassados. E esta é a realidade nua e crua de qualquer organização. Por muito que queiramos dizer que o futebol é uma ciência diferente, não é. O futebol não é uma ciência diferente. O futebol é uma ciência que tem que ser pensada por pessoas competentes, e felizmente há grandes exemplos no nosso país e internacionalmente, e onde a experiência de cada um tem que ser analisada mediante o retorno que cada um dá à sua instituição. Eu mais me arrisco a dizer, com alguma experiência a nível de multinacionais que eu tenho, e isto é um pouco ousado e um pouco arriscado aquilo que eu vou dizer, mas vou dizê-lo sem grandes contemplações. Neste modelo atual, a grande maioria dos profissionais que estão à frente dos business planos de cada clube sobrevivia 60 dias no máximo.
no trimestre, no final do trimestre, ou seja, sobrevivia 2 meses. O último mês era para ser despedido. Isso é ponto assente. Não reconheço competência que me permita olhar no modelo atual, volto a dizer, com grande esperança de evolução psicofuncional dos clubes. Não me parece que isso exista. Agora, felizmente há excelentes exemplos. Nós olhamos, por exemplo, para um Benfica. O Benfica, há relativamente pouco tempo, fez uma amortização de 50 milhões. Pagou um empréstimo obrigacionista que tinha. Já estávamos em altura de Covid. E o Benfica pagou. Poderia, ao abrigo da conjetura atual, das facilidades atuais, tirar proveito da situação e não o fez. O Benfica, neste momento, respira saúde financeira e no ano 2019 tem uma capacidade financeira em termos daquilo que é o lucro efetivo e operacional do clube muito superior a 2014. Isto quer dizer que a marca está a ser bem trabalhada. Isto quer dizer que, do ponto de vista empresarial e de gestão, o clube está a ser espremido naquilo que efetivamente é o potencial da marca, a todos os níveis. Marketing, direitos televisivos, desportivos também, porque os títulos trazem dinheiro efetivamente. Portanto, é o melhor exemplo que podemos ter. Mas há outros exemplos. E aquilo que aqui nós temos que, de facto, analisar são os modelos antagónicos que existem e que nos permite, de certa maneira, ter visões um bocadinho controversas sobre tudo. E eu vou falar do clube, que efetivamente é o clube mais perto de todos nós, o Vitória de Setúbal. Mesmo mediante esta situação atual, mesmo mediante a possibilidade de recorrer às facilidades ou aos planos de socorro que neste momento existem, o Vitória neste momento tem salários em dia. Tem tido nos últimos meses e continua a ter ao dia de hoje. O Vitória não piorou financeiramente relativamente aos anos anteriores. Não estou a dizer que está melhor nem que está pior. Que efetivamente há resultados que são surpreendentes. Isso existe, efetivamente, e nós temos que, logicamente, que os reconhecer. Porque no final do dia, a gestão é como a matemática. É um bocadinho como o algodão, não engana. Números são números e são eles que fazem, de facto, refletir a qualidade das organizações. O que é que tem que mudar? É uma boa pergunta. Mas, no fundo, temos que ir caso a caso. Não podemos olhar para a big picture, temos que olhar árvore a árvore e perceber qual é que é o problema de cada situação, o problema de cada clube, de cada instituição, de cada federação. E analisar, mas analisar de uma forma profunda. Porque a maioria dos problemas que os clubes têm, se calhar 90%, e quando digo clubes, refiro-me também às empresas, aos empresários, a todo o circuito do futebol, que no meu ponto de vista é demasiado emocional. O ego pesa mais do que os resultados financeiros. Isto não existe. Isto não existe nas práticas de boa gestão. Portanto, e no fundo aquilo que tem que mudar radicalmente é a maneira como nós olhamos para o futebol. Se queremos ser SADs, se queremos ser SEDUCs, se queremos ser empresas de representação de jogadores, se queremos ser empresas de PTs personalizadas, não basta ter uma página no Instagram, tirar selfies e fazer uma propaganda que qualquer pessoa fora da área pode fazer. Não, temos que ter números. Temos que apresentar resultados. Temos que apresentar saúde financeira. Temos que apresentar modelos de esperança que permitam também aos adeptos participarem connosco em todo este crescimento que efetivamente os clubes vão ter que ter. E para isso temos que lhes mostrar que somos competentes. Os clubes aos adeptos, os clubes aos sponsors, os clubes aos financiadores, os PTs aos jogadores, às instituições, os empresários aos jogadores e aos outros clientes, que ainda são mais importantes, que são os próprios clubes, e temos que funcionar em circuito. Circuito de crescimento mútuo e de aprendizagem mútua. No fundo, eu penso que é isto. Deixarmos de ser tão emocionais e sermos, sobretudo, racionais. Porque isto são negócios. Como eu costumo dizer, isto não é a caderneta da Panini. Isto não é para colocar cromos e brincarmos ao futebol. O futebol é um negócio igual aos outros. É preciso gestão e capacidade organizativa. Ponto. E é só isso, de uma forma pragmática. Muito obrigado, Marco. Super pertinente. Passa então ao Hélio. Marco Matias, visto que vens de um campeonato anterior, antes de ir para Portugal, que jogavam 2, 3 vezes por semana e tinhas qualidade física e capacidade para os jogares,
Existe que em Portugal, para nós terminarmos o nosso campeonato a tempo e horas, e se houver a possibilidade de jogarem 2 ou 3 vezes por semana, na tua ótica, achas que os jogadores a atuar em Portugal têm esse rendimento? Ou vão ter esse rendimento? É assim, o ser humano adapta-se a tudo. Eu acho que é uma questão de hábitos. Eu falo por mim, quando fui para a Inglaterra foi extremamente difícil. Estava habituado a fazer um jogo por semana e no mês fiz 6, 7, às vezes 8 jogos e muito difícil no início. Mas eu queria partilhar aqui uma visão que tenho em termos disto, porque eu acho que o campeonato português, os clubes podem tirar um grande proveito disto, porque nós já estamos, não é habituados, mas ultimamente temos visto que a qualidade, tanto física, tanto de ritmo, que as equipas estrangeiras, nomeadamente a Inglaterra, que jogam muito mais vezes por semana do que nós, é um absurdo a discrepância que há entre as equipas portuguesas e as estrangeiras. E aquilo que eu acho é que será muito bom, claro que vai haver um período de adaptação, é uma novidade para toda a gente, mas eu acho que vai ser muito bom começarmos a jogar 2 a 3 vezes por semana, porque isso, na minha ótica, vai implicar os jogadores estarem mais bem preparados, porque nós evoluímos com os jogos, não é com os treinos. Eu, em Inglaterra, praticamente só recuperava. Tinha 2 dias, um era para fazer banhos e massagens, o outro a seguir era só visualizar a equipa adversária e íamos para jogo. E eu digo que me sentia cada vez melhor a jogar assim, com o passar do tempo. E não é só isso, eu acho que há mais competitividade. Os plantéis têm que ser um pouco mais extensos, porque ter apenas 11, uma equipa base, não chega. Mas claro, isto também tem um lado financeiro, que o Marco Caetano também sabe perfeitamente, que isto acarreta muitos custos, jogar mais vezes por semana. Mas eu acho que irá, basicamente, haverá uma adaptação que será muito boa. Aliás, e começa já dentro de casa, tanto psicologicamente, como já tínhamos falado, como fisicamente, que são 2 aspectos que são os mais importantes. E eu acho que vamos começar a ver isto de uma outra maneira e acho que vai ser muito bom e muito positivo haver aqui uma quebra e jogarmos agora 2 a 3 vezes por semana, porque, no meu ver, deveria de haver mais equipas na Primeira Liga, deveria de haver mais competição, porque nós vemos, Inglaterra, o primeiro é capaz de ganhar, é capaz de perder com o último classificado. Temos um exemplo do Sunderland. O Sunderland que desceu da Premier League para a Championship e jogámos contra eles e desceram para a League One. Ou seja, onde há muita competitividade, há o que acontece chamado, isto é futebol, porque o futebol muda de repente e acho que seria muito importante haver aqui um abanão aqui no futebol português e haver cada vez mais competitividade, para não ser só Benfica, Sporting e Porto, ou só Benfica e Porto, e haver aqui a oportunidade de haver mais clubes que consigam lutar por outras coisas. E era uma grande oportunidade para dar um salto no futebol português, que acho que é o que falta, visto também que há uma diferença enorme quando participamos nas competições europeias. E com esta mudança, claro que não é só em pouco tempo, em 2 meses, como irá ser, ou em 3 meses. Com o passar dos anos, acho que seria muito importante e estaríamos cada vez mais fortes também a lutar nas competições europeias e elevar o nome de Portugal, que é também aquilo que nós queremos, o mais alto possível. Ok, Marco, muito obrigado pela tua intervenção. Passo a palavra ao Luís Barreto. Próxima pergunta então para a Andreia. E, mais concretamente, este clima de medo pode colocar em causa o rendimento desportivo? Então, Luís, pode, dependendo de como que a pessoa enfrenta esse medo. Porque o medo, quando nós falamos da emoção medo, podemos falar de algo que só nos traz um alerta, porém é algo que também nos impede de fazer alguma coisa.
Se ele me impedir de ter ações de que eu possa, que nem o Marcos estava falando agora, que ele acredita que vai conseguir e que jogar 2, 3 vezes por semana é melhor e que não vai impedir o rendimento. Porém, se a pessoa acreditar que, como ele falou, que não vai impedir, ele vai estar, digamos assim, fisicamente, tecnicamente preparado para enfrentar isso, e ele souber lidar com esse medo de forma a resistir a isso, com certeza ele vai conseguir um bom rendimento. O problema é quando a pessoa tem o medo e o medo bloqueia suas ações. Por quê? Porque ele vai emitir pensamentos disfuncionais, que são pensamentos negativos, que podem fazer com que ele aumente o nível de ansiedade, que vai aumentar o nível, provavelmente, de angústia dele, o nível de, algumas vezes pode até trazer junto a raiva, mas vai impedir com que ele enfrente aquilo. E ele pode ter medo de treinar, ou ele pode achar que está treinando demasiadamente, e esse, vai jogar demais, ele vai ter medo que ele pode se lesionar. Todo esse medo pode fazer com que ele, sem perceber, porque isso não é consciente, sem com que ele perceba, que ele comece a diminuir esse rendimento. Tá? Então, assim, é muito importante uma questão que vocês falaram antes, acho que não me lembro quem agora que falou, sobre a questão física, né? Então, a gente tem que ver que o físico, o psicológico e o técnico, eles estão muito interligados. Tanto que aqui no Brasil muito se comentou na Copa de 2014 sobre, porque os atletas brasileiros não foram bem pelo emocional. Acredito que sim, o emocional influenciou. Mas quem que me diz que foi o emocional que iniciou isso? E não, por exemplo, um problema técnico. Por quê? Porque eles estão muito interligados. Um vai influenciar diretamente no outro. Então, se eles tiverem um suporte também, até por parte da própria comissão técnica, os preparadores, os treinadores, eu não vou nem falar num psicólogo na equipe, eu vou falar na comissão técnica primária, essencial. Se eles tiverem esse suporte e todos juntos conseguirem lidar, com certeza esses atletas vão ter menos problemas de medo e de desempenho do que outros que vão ter uma pressão maior da equipa, vai ter uma pressão maior do técnico. Então, tudo depende também de como o atleta vai reagir a isso. Mas o medo, ele pode ser impeditivo, como ele pode apenas trazer um alerta de, tem que tomar cuidados, mas você consegue seguir adiante. Ok, muito claro. Obrigado. Próxima questão é para o Filipe. Filipe? Para uma marca como a Puma, quais são os requisitos que um desportista tem que ter para ser vosso parceiro? Nós patrocinamos muitos futebolistas, alguns atletas fora do universo futebolístico também, obviamente, mas em todos eles, digamos que o principal não muda, e qualquer marca de dimensão da nossa, o objetivo passa sempre por ter, por um lado, os melhores, mas os melhores que consigam espelhar, traduzir os valores e a ADN da Puma dentro do seu território, seja terreno de jogo no caso dos futebolistas, seja num corte, seja, digamos, numa pista de tartan. Portanto, ter os melhores e que melhor representem a marca e traduzam os valores da marca on pitch, on road, on pitch. Obviamente que depois os objetivos de cada patrocinado são distintos, ou seja, eu posso patrocinar miúdos de 15 anos que jogam no Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal. Muitas vezes os objetivos de miúdos que nós apoiamos aí, miúdos e graúdos, são distintos de um miúdo que joga no Benfica e pá. Portanto, nós não esperamos todos o mesmo, embora todos reconhecemos qualidade, porque se não houvesse qualidade, nós não estaríamos interessados em apoiá-los. Tentamos muitas vezes fazer-lhes ver, sobretudo no início, digamos, da parceria,
que o importante é haver, digamos, uma relação frontal aberta bionívoca, de modo a evitar problemas futuros que certamente existirão, com qualquer atleta, seja de topo, seja de base, de forma a que a comunicação seja fluida, seja fácil, e que quando surjam os problemas eles possam ser facilmente ultrapassados. Embora aqui, obviamente, não vamos esconder, grandes marcas querem sempre os melhores e nós, obviamente, lutamos para ter os melhores, as melhores equipas, os melhores atletas, os melhores esportistas, os melhores futebolistas. Ainda assim, ser bom ou ser dos melhores ou ser o melhor não é a única condição para que esses mesmos atletas se possam juntar à família Puma. Obviamente que, tendo em conta todos os constrangimentos de mercado, nós estamos a falar, por exemplo, no futebol, no mercado, num quase duopólio, onde nós, Puma, de uma forma tranquila, serena, desaguerrida e felina, como o nosso logo, tentamos fazer aqui umas cócegas cada vez maiores, digamos, aos dois players de mercado, que são bem maiores que nós, mas continuamos a bater-nos pelos melhores clubes, os melhores futebolistas, e estamos passo a passo a crescer sobre nós mesmos e a conseguir melhores resultados, também porque os próprios patrocinados cada vez mais, ou putativos patrocinados cada vez mais reconhecem potencial também na marca. Por isso é que eu vos falava nesta relação bionívoca, porque nós podemos querer um atleta, mas o atleta pode não me querer a mim. Portanto, eu tenho que mostrar ao mercado de uma forma que sempre e cada vez mais frontal, honesta, mas também agressiva, positiva, sexy, de modo a que, na altura de tomar uma decisão, o próprio patrocinado, leia-se jogador, possa optar pela minha proposta de valor em detrimento do concorrente meu. Agora, sem sombra de dúvidas, e voltando ao início, ser bom, ter um elevado potencial, querer ser ainda melhor, mas respeitando e traduzindo os valores da marca, é aquilo que é crítico. Mas eu diria que para nós e para qualquer grande marca, em qualquer indústria, digamos assim. Pois é preciso ter essa sensibilidade, não a minha em particular, mas a sensibilidade para perceber quem é que poderão ser aqueles. São decisões que tu a anteriori não sabes a posteriori se foi bom ou mal, ou se resultou bem ou mal, mas sobretudo depois também, com os anos, com a experiência, os contactos, perceber quem é que poderão vir a ser os melhores, e tentá-los agarrá-los no momento certo e sobretudo torná-los embaixadores da marca, porque isso no final do dia é o mais importante. O melhor embaixador da tua própria empresa, da tua própria marca, é o teu próprio colaborador ou o teu próprio jogador patrocinado ao clube. Porquê? Porque são eles que vão dizer ao mundo que tu és bom, e é muito melhor para o mercado outros a dizerem bem de ti do que seres tu próprio a dizer bem de ti, porque isso é inevitável e dificilmente aparecerá alguém a dizer mal de si mesmo em qualquer indústria. Certíssimo, concordo plenamente. Hélio. A próxima pergunta vai para o Marco Caetano, e a pergunta é tão simples quanto isto, Marco. Se o investimento na próxima época, seja ela de futebol, basquetebol, de handball ou mesmo de atletismo, estará comprometido dentro da tua área, na tua área de ação, visto também que os Jogos Olímpicos, por exemplo, foram adiados. Como é que tu vês este investimento daqui a um ano? Daqui a um ano não, para a próxima época. Bem, eu acho que isso é factual. O desinvestimento, pelo menos do ponto de vista operacional financeiro, vai ser uma realidade, até porque terá que haver bom senso face a todos os planos de segurança e de salvação que estão a ser ativados. Não podemos agora, efetivamente, entrar aqui em contrassenso e daqui por 3 meses continuar a comprar jogadores por 150 milhões de euros, depois de 3 meses antes termos solicitado layoffs, acordos salariais e etc. Portanto, isso seria o descalabro do bom senso, logicamente, e colocaria em causa absolutamente tudo. Portanto, o desinvestimento é uma realidade. Os prejuízos serão uma realidade ainda maior. E porquê? Porque nós não podemos esquecer, no fundo, o timing com que aparece esta situação. Aparece exatamente num timing em que
Os Jogos Olímpicos, como tu disseste e bem, estão programados. A Conmebol, a CONCACAF, o Europeu, a Copa Africana, a Copa América, enfim. Todas estas organizações previstas para os próximos tempos já tiveram o seu quê de investimento, já para não dizer a totalidade do seu investimento, desde sponsors, aquilo que envolve efetivamente até a dinâmica empresarial à volta de cada evento. E eu inclusivamente penso que se nós fizermos aqui uma analogia com o mundo do espetáculo, as organizações sazonais de eventos futebolísticos estão quase a par neste momento, mesmo de braço dado, com os principais prejudicados em termos sazonais, porque estamos muito próximos de chegar a grandes eventos desportivos. Portanto, há que não esquecer, até porque os investimentos, isto partindo agora para o ponto de vista interno de cada país, de cada campeonato, esquecendo até as organizações de nível europeu ou mundial, são feitas ano a ano. Portanto, os clubes e as organizações, as empresas todas circunscritas à volta do fenómeno, não fazem planos para 3 anos, efetivamente. Portanto, no fundo, eu acho que é o timing que, de facto, coloca em causa e vai obrigar uma revisão muito rápida e uma adaptação heroica de todos os responsáveis. Não só para, logicamente, não entrarmos em falência técnica, em percas verdadeiramente irrecuperáveis. Felizmente, os Jogos Olímpicos é um exemplo, pode efetivamente ser adiados. Portanto, há situações em que podemos realmente jogar com o timing das organizações. A grande questão aqui, Hélio, é que pela primeira vez, repare-se, o futebol nunca parou na história mundial. Nunca. Nem na Guerra Mundial, na última, na segunda, neste caso, o futebol parou. Portanto, pela primeira vez, o futebol para. Em 2008, houve uma crise económica absolutamente gigante, maior talvez do que esta, mas previa-se algo. Previa-se um período de recuperação que, embora em recessão, ia dar sinais positivos mediante determinados timings. Neste momento, no entanto, e ao contrário de 2008, fazendo aqui uma analogia com esse timing em termos macroeconómicos, o mundo parou. Em 2008, a economia, mesmo em grave recessão, movimentava-se, as pessoas trabalhavam, as empresas rolavam efetivamente. Muitas em dumping, muitas em déficit, mas isso existia. Neste momento, não. Nós existimos a um não retorno sem previsão efetiva de voltar a rolar. Portanto, fazer planos torna-se logicamente uma missão heroica neste momento. Se já antes o era, agora ainda mais difícil é. E aquilo que eu penso sobretudo é que, relativamente ao investimento na próxima época, ele vai ser reduzido. Isto é uma realidade. É uma realidade para todos, para todos os circuitos, para todas as áreas de negócio. No entanto, também não nos podemos esquecer que é debaixo das crises que normalmente isto são ciclos, recessões, depressões, retornos financeiros, e é debaixo das crises que aparecem as grandes oportunidades. Eu volto a dizer, há situações positivas, no meio de todo este caos há sempre situações positivas, só temos que as analisar, só temos que fazer readaptação. A reinvenção da renegociação de direitos televisivos pode ser uma delas para eventualmente equilibrar aqui um pouco a incapacidade resultante do Covid em termos daquilo que será ou não o budget para a próxima temporada ou a capacidade de investimento, mas há que ser criativos. Portanto, o investimento está comprometido, mas não está de modo algum falido. Temos que reagir. Como eu costumo dizer, temos que planear para fazer acontecer. E esta é a altura de o fazer. Independentemente de estarmos a falar, e uma vez mais, de clubes, de instituições, de federações, de grupos de empresários, de futebol, de Jogos Olímpicos, de voleibol. Nós falamos muito no futebol, mas repare-se, há indústrias que movimentam tanto o dinheiro como o futebol. E abrindo aqui um parênteses até para esta parte, fala-se muito nos apoios que o governo deve ou não deve dar aos clubes. Eu próprio sou um pouco céptico relativamente a isso e tenho uma posição um bocadinho neutra, porque penso que os clubes e os empresários e as instituições têm que ser independentes,
tem que criar efetivamente essa capacidade ou essa autossustentabilidade. Mas a verdade é que se analisarmos para toda a economia do futebol, a capacidade que advém em termos de impostos, a capacidade que advém em termos daquilo que é também o investimento nas emoções do público na generalidade, possivelmente em 10 milhões de habitantes temos 9 assíduos a ver futebol, portanto isto tem que ser levado em conta pelo governo, ok? Fala-se muito dos investimentos da FIFA, a FIFA tem uma reserva de cerca de 2,5 mil milhões de euros que pode efetivamente usá-los a qualquer momento, mediante planos, mediante organizações, mediante situações caso a caso, país a país. Espero que efetivamente não tenhamos de estar dependentes disso. Mas ainda assim, eu tenho uma imagem muito presente, que no fundo é uma pré-visualização que as coisas vão ser positivas. Vão ser mais racionais, vão ser mais sustentadas, vão ser mais realistas no fundo. E eu acho que que é realmente o grande ponto em que todos nos devemos concentrar. Portanto, o investimento está comprometido, mas muito longe de estar falido. Ok, Marco, isto é uma intervenção extremamente pertinente e passo já a palavra ao Luís Barreto. Próxima pergunta é para o Marco Matias. Marco, como vês a situação de dificuldade financeira que alguns jogadores de divisões inferiores estão a passar? Triste. Eu próprio, já há 10 anos atrás, não passei na pele, mas estava num grupo, estava emprestado pelo Sporting, estava na altura no Verdinho, estava num grupo que não recebia e vi muita coisa, vi jogadores a ter que entregar os carros, vi jogadores a emprestar dinheiro simplesmente só para comer uma refeição simples e é triste. E acho que falando aqui, o Marco já tocou um bocadinho nesse assunto. Uma empresa que é gerida há muitos anos, ou não vou estar aqui a especificar, mas por meia dúzia de dias, não pode estar falida. Tem que haver sempre mais gestão. Isto não pode acontecer. Eu acho que há aqui um grande oportunismo por parte de muitas entidades que se aproveitaram para mostrar o que já vem sido a fazerem há muitos anos. Mas claro que, como é o campeonato, vou-te dar um exemplo aqui do campeonato de Portugal, não tem tanto chamativa como estares a ter uma notícia do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting. As coisas são abafadas. E mesmo em Portugal, todos nós sabemos que há casos que correm o mundo e depois são abafados. Já é uma coisa banal aqui em Portugal. E eu acho que isto já nem deveria de existir, salários e atrasos. Acho que é completamente vergonhoso criar um projeto sem ter uma estabilidade, pelo menos financeira, para as coisas básicas. Porque eles não podem querer exigir, estou a falar nisto como jogador, não podem querer exigir de nós este mundo e o outro e depois não cumprirem com as coisas simples. Porque por trás de nós somos o espelho de famílias que estão atrás de nós. Não é? As pessoas às vezes pensam que damos uns pontapés na bola e ganhamos milhões. Não é bem assim. Há jogadores que ganham salário mínimo, que se calhar ganham menos do que o salário mínimo, e apenas, se calhar, 20, 30, 40 euros faz uma grande diferença. E que ajudam a mãe, ajudam o pai, o irmão, tem dificuldades em casa. E é muito complicado e é muito triste. E eu acho que, de uma vez por todas, deviam de haver mais sensibilidade neste tema e criar aqui algo para isto não voltar a acontecer, ou punir severamente os clubes. Alguma coisa tem que mudar, porque isto não é tudo o Covid. O Covid, como o Marco disse, só veio mostrar mesmo realmente aquilo que já acontecia há muito tempo. E as pessoas têm que parar para perceber que, e agora um bocadinho aqui à parte da psicologia também, que às vezes quando um jogador não está bem, não está a jogar bem, falha passes, as pessoas têm que perceber as coisas que está por trás disso. Às vezes está a jogar colesionado, outras vezes, se calhar com salários e atraso, e está com uma dificuldade financeira imensa em casa, com pressão, com rendas, para tirar a casa, o carro, com filhos para criar, e é muito complicado gerir isso tudo. E acho que tem que haver aqui uma sensibilização maior por parte dessas entidades, para que haja aqui um equilíbrio, para que todos possamos fazer o nosso trabalho, pelo menos de consciência tranquila.
E pronto, e respondendo aqui um bocadinho à pergunta assim de forma mais objetiva, é de lamentar, é triste e a mim toca porque já vivi isso, experienciei isso e não é bom de todo. Porque eles não podem ver o jogador de futebol como uma pessoa que apenas dá pontapés, ou que é burro, ou que se não fosse aquilo não sabia fazer mais nada. Não, o jogador de futebol é uma pessoa igual como as outras. Só que há certos patamares, nem todos somos Ronaldo e Messi. Há patamares que, se não receber o mês, não conseguem pagar, não conseguem comer. E acho que devíamos todos pensar isso em vez de fugir do assunto. A tendência é sempre olharmos para os casos, para os Ronaldos e para os Messis, e esquecemos às vezes um bocadinho esses escalões. Muito obrigado, Marco. Passo então aqui a palavra ao Hélio. Pegando um bocadinho na brincadeira com a Andrea, a dizer que os homens não choravam, e isto realmente é verdade. Nos grandes clubes insiste-se ainda não investir naquilo que é o psicólogo do desporto, porque o futebol, como seres que somos, temos emoções e essas emoções têm que ser controladas. E os clubes de futebol, de basquete, de handball, insistem em não investir num psicólogo desportivo. O que é que achas sobre isto, André? Então, eu já trabalhei num clube de futebol por quase 9 anos, né? Então, algum tempo atrás, ainda em que a psicologia ainda estava tentando se estabelecer, pelo menos aqui no Brasil. Eu sei que essa questão da psicologia do desporto é muito semelhante entre Brasil e Portugal, a colocação dela no mercado, até nessa questão de mostrar como essa ciência é importante, né, para a área do desporto, é muito semelhante entre os nossos dois países em comparação com os demais. Eu vou te dizer que no início é muito difícil, porque realmente são um pouco mais resistentes, tá? Hoje eu vou falar das duas realidades. Hoje tem no Brasil uma lei que eles colocaram que é de clube formador, tá? Que todo clube que quer formar atletas, isso eu estou falando especificamente no futebol, ele tem que ter um psicólogo e um assistente social dentro da sua equipe, tá? De comissão técnica, para poder ter essa formação e receber o selo. Portugal, até vocês podem me corrigir, mas até onde eu sei, é um pouco diferente, acho que não tem essa lei já empregada, mas nós temos clubes aí, muitos clubes já com o setor de psicologia, alguns ainda implementando, né? Mas como vocês deram o exemplo, e eu conheço muito, de uma forma mais por dentro de todos os clubes, o Benfica é um que tem um setor de psicologia com, não sei dizer hoje se é 5 ou 7 psicólogos, para diversos esportes, não só para o futebol, para todos os esportes, né? Então, assim, como o Benfica tem outros clubes que são modelo nisso. Porém, nós temos aqueles clubes que ainda não acreditam e que ainda não dão suporte. E você vê que o atleta acredita, mas que às vezes os dirigentes não acreditam. Encontramos também os clubes que colocam psicólogos desportivos, ou por causa de uma lei, ou porque o presidente solicita e o supervisor ou o coordenador vai colocar, porém não acreditam. E aí não há uma conversa que flui entre psicólogo, dirigentes, comissão técnica e atleta. Porque se você tem uma interrupção nessa comunicação, o trabalho não vai conseguir fluir de uma maneira a dar suporte a quem mais precisa, que são esses atletas e treinadores. Porque vale lembrar aqui que não é que nós vamos fazer um trabalho com o treinador, mas pode-se fazer de suporte, porque o treinamento físico, técnico, somado também à questão psicológica, juntos, eles se tornam um bem mais, digamos assim, até de melhor suporte para o atleta, né? Então, infelizmente, Hélio, a gente encontra, e não só nessa situação, mas bem antes dessa situação, clubes que não dão o devido valor, né? Ou seja, não vejam a psicologia como uma ciência,
né? E ver o atleta, infelizmente ainda nós encontramos, não só clubes, né? Eu não vou dizer o clube inteiro, mas pessoas, às vezes, que vê o atleta como, vou dizer entre aspas, uma máquina. Alguém que tem que ir lá produzir, render, mas que tem que ser duro, não tem que ter, não pode demonstrar o seu sentimento, não pode demonstrar suas emoções. Por que não? Se ele está sendo submetido à pressão em cima de pressão, né? O choro não quer dizer que é algo negativo. O choro pode ser de felicidade. Como que é visto isso? E hoje em dia se vê muito a questão, não, porque o choro, porque a pessoa, o homem que chora é fraco. Quem disse que é fraco? Onde está escrito que é fraco? Né? Isso pode ser uma expressão de alívio, pode ser uma expressão de felicidade, pode ser uma expressão de acho melhor que eu tenho outros colegas que podem estar mais preparados do que eu. Pode ser muitas coisas. A gente não sabe. O meu choro não significa a mesma coisa que o teu choro e sucessivamente. E, infelizmente, tem pessoas que ainda não dão valor a isso. Mas, confesso e te digo que já melhorou muito ao longo dos anos. Muito. E falo, tanto Brasil quanto Portugal, vejo uma valorização melhor, não a ideal. Porque ainda nós vemos esportes que não valorizam. Muito obrigado, professora Andreia. Uma excelente intervenção, que é aquela que nós também encaramos aqui em Portugal e vemos muito, é os clubes não investirem num psicólogo como nós somos, da ponta do cabelo até às unhas dos pés, emoções. É incrível. Mas isso é cada um acho que deve agir e as consequências também são em igual proporção. De uma forma muito sucinta, Filipe Semedo, gostava que tu dissesses, se quiseres partilhar connosco, quanto ao teu futuro, o que é que estás a planear em termos profissionais, se quiseres partilhar connosco, de uma forma assim muito rápida. No futuro, se tudo correr normalmente, continuará a ser acrescentar valor aqui na Puma, continuar a arranjar e a conseguir cada vez melhores atletas, melhores clubes, melhores negócios, desenhar campanhas cada vez mais efetivas, eficientes, eficazes. No fundo, acho que sobretudo nesta altura nos levou e tem levado a refletir cada vez mais naquilo que somos ou não somos, que representamos. Também as empresas hoje em dia, ou pela minha, todos nós estamos também a avaliar, temos equipas, quem é que aporta verdadeiramente valor às organizações. E acho que considero extremamente pertinente que mesmo nessas alturas, ou também nessas alturas, as empresas ou as organizações tenham noção de quem é que verdadeiramente traz negócio, representa valor acrescentado à empresa. Espero que seja o meu caso, que internacionalmente tenham essa consciência e cá estarei, espero por muitos e bons anos, para continuarmos aqui a fazer cócegas aqui ao duopolo instalado, ou quase duopolo instalado, de forma a que possamos crescer sustentadamente e de uma forma sólida, como temos vindo a fazer nos últimos anos, não apenas, mas também no futebol, porque a Puma é muito mais que futebol, mas é cada vez mais futebol. Obrigado. Muito obrigado, Filipe. Passo a palavra ao Luís. Marco Caetano, no teu discurso falaste várias vezes em reinventar. Queres partilhar connosco quanto ao teu futuro, o que é que estás a planear em termos profissionais? Bem, eu vou dar aqui um exemplo muito concreto e factual sobre a última semana que pode responder diretamente a esta pergunta. Falei com o Filipe várias vezes sobre tudo o que é o marketing a nível generalizado, a nível mundial. Estamos constantemente a falar das evoluções dos mercados. Falei com o Marco Matias nos últimos 2 dias sobre livros, sobre investimento, sobre crescer, sobre estudar. Falei contigo, Hélio, sobre os novos projetos, sobre organizar um TED Talk em Portugal.
não falei com o Luís nem com a Andréia, mas certamente iremos falar. Ou seja, no fundo, eu acho que há sempre oportunidades em cada crise. Eu nem gosto muito de usar a palavra crise. E se nós olharmos neste momento para o contexto mundial, há empresas a crescer. Há empresas a crescer milhões, bilhões por mês. Basta ver as estatísticas, basta analisar a bolsa, basta no fundo percebermos que a vida é feita apenas e somente de duas coisas. O que nos acontece e depois o que fazemos sobre isso. Portanto, no fundo é reagir, é adaptar, é crescer, é evoluir e fazer com que quem esteja à nossa volta também evolua, porque quando caminhamos às costas de pessoas e de grupos, e eu gosto de dizer que gosto de pertencer a grupos fechados, seletivos, filtrados, mas de visão sem qualquer tipo de fronteira, sem qualquer tipo de janela, visão aberta. Grupo pequeno, visão grande. Será sempre assim. E basicamente será isso. As oportunidades estão aí, o crescimento está aí. É só nos agarrarmos todos, sermos realistas. E em vez de chorarmos todos os dias a pensar nos Covid, nos terremotos, nas layoffs, em vez de chorarmos é vender lenços de papel a essa malta toda e ainda ganhamos dinheiro com isto. Basicamente é isto. É uma coisa que é transversal, tanto na parte económica como na parte desportiva. Para ganharem uns têm de perder os outros, não é? Enquanto uns choram, os outros vendem os lenços, e já assim o foi na Segunda Guerra Mundial, não é verdade? Marco Matias, e tu? Queres partilhar? Olha, para quem me conhece também não sou de me ver em muitos sítios, gosto mais de ciclos também mais fechados e quem me conhece sabe que sou uma pessoa muito ponderada e acho que era um tópico um bocadinho aqui importante que eu queria deixar, que era em 2016 o Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional fez um apanhado, não foi bem um estudo, fez um apanhado que 7 em cada 10 jogadores que acabavam a carreira tinham muitas dificuldades económicas nos meses ou anos seguintes. Eu acho que é de alertar os mais jovens, porque eu vejo muitas vezes jogadores que começam a ganhar um bocadinho e já compram malas de Louis Vuitton com 17 anos, 18, Mercedes, Porsche, Ferraris, enfim. Eu acho que tem que haver aqui um limite para essas coisas. E temos de ter os pés bem assentos no chão, porque é tudo muito bonito quando estamos sempre a acumular, quando estamos sempre a receber, mas haverá certamente para toda a gente uma altura em que irá deixar de entrar, pelo menos pela parte do que diz respeito ao futebol. E acho que, e também queria já fazer aqui, adicionar aqui algo que já vi e tive exemplos de pessoas que ganharam muito e perderam tudo. Tive exemplos também, que também vai um bocadinho agora aqui à parte da psicologia, que esperam pelo fim da carreira para começar a investir e naquela pressão, naquele medo de não ter nenhum rendimento, ou são enganados ou investem mal. E eu, felizmente, sou muito ponderado, para quem também me conhece, já venho há muitos anos a construir alguns negócios fora do futebol, nada a ver com o futebol, nem paralelo ao futebol, mas sempre gostei de ter os pés bem dentro da terra e ser financeiramente independente. É público, a pastelaria, o negócio de pastelarias tem em Inglaterra. Esse foi o único que até agora quis tornar público. Há outros que irão ser, mas não nos devidos momentos. E acho que é algo muito importante. É mesmo muito importante começarmos a ponderar o futuro, mesmo no início do futebol, ou até antes do futebol, porque eu acho que estudar não devia ser, eu agora ganho muito dinheiro e vou parar, e vou parar de estudar porque isto vai mudar. Acho que esse é o pensamento errado. O pensamento certo é aquele como o Mark Caetano também tem, que, como eu sei, ele, para qualquer lado que olha, ele vê sempre ali algo
para fazer crescer o negócio, para fazer dinheiro e para aumentar sempre o império. E era essa a mensagem que eu queria passar, que independentemente que ganhes 1 milhão, 2 milhões ou 1000 ou 2000, que haja sempre essa preocupação desde o início de conseguir ser financeiramente independente, que é muito importante para a estabilidade da família, a tua estabilidade emocional, porque há muitos casos, há jogadores que não aguentam pressão, há jogadores que batalharam tanto, e eu sei o que é isso, vão para o estrangeiro, não é fácil viver no estrangeiro, e as pessoas pensam que, ok, foi ganhar muito dinheiro, está tudo bem. Não é fácil. O dia-a-dia, estar longe da família, longe dos amigos, muitas vezes estar sozinho, fechados em hotéis, a passar o resto do dia de Natal, muitas coisas que já aconteceu também comigo, e isso tudo acaba. Por isso eu acho que sejam mais moderados, que pensem um bocadinho mais à frente, que estudem, e é um exemplo também para os mais novos, que estudem, que nunca larguem a escola, os cursos, porque há vida para além do futebol e a vida continua depois do futebol. Por isso, o mais importante é haver saúde, é estarmos bem, e acho que devemos dar um ênfase muito grande a esse lado pós-futebol. Muito obrigado, Marco, pela tua partilha. Dou a palavra ao Luís. Para terminarmos, professora Andreia, quanto a si, o que está a planear em termos profissionais no seu futuro? Então, eu já estava num processo assim não digo de mudança completa, né? Mas já trabalhando entre os dois países, Brasil e Portugal. Então, eu estava em Portugal até março, fazia 3 meses, eu vim para o Brasil para arrumar umas coisas e voltar para Portugal. Nisso, o Covid trabalhou os meus planeamentos, né, e acabei ficando por aqui. No que eu acho que não foi de todo ruim, porque fez eu movimentar algumas coisas algumas coisas que eu vi que alguns colegas de profissão enfrentaram e estão a enfrentar agora, que é a questão do atendimento online. Eu já estava com isso porque eu estava em Portugal. Como eu estou entre Portugal e Brasil, eu já fico com atendimentos online. Como eu tenho atletas que viajam e estão em outros países, eu já fazia também os atendimentos online. Então, eu estou colocando mais foco nesses atendimentos online. Estou com projetos de pesquisa grande, assim, em andamento e, de repente, dando certo em Portugal. E pensei também, agora, daqui a poucos dias, eu lanço um curso online, né? Que primeiro vai ser para psicólogos esportivos, que é uma área específica a psicólogos, que é a avaliação psicológica. E no segundo semestre, estou elaborando para um segundo curso, que aí é aberto para todos da área das ciências do esporte, atletas, treinadores e todos, né, envolvidos aí. Então, investindo bastante nessa área de cursos, de pesquisa, e se tudo der certo e se o Covid deixar, em junho eu embarco para Portugal novamente. Vamos aqui. Obrigado, professora Andreia, pela sua partilha. Obrigado a vocês todos pela vossa partilha, o Marco, o Filipe e o Marco. Vamos entrar aqui numa parte de perguntas, que deixaram 2 perguntas. E a primeira pergunta vai para o Marco Matias, do Ricardo Ribeiro. Jogar sem adeptos de Marco? É diferente. Como profissional, não pode nos afetar psicologicamente nem o nosso rendimento, nem os objetivos da equipa, como é óbvio. O mais importante será e é sempre ganhar. Mas é claro que há diferenças. Não diferenças, em alguns casos, em alguns momentos, claro que é muito importante termos os adeptos connosco, a motivar-nos, a dar-nos incentivo. Mas isso não pode ser uma desculpa para o que vem, e não pode ser uma desculpa para haver erros, como correr menos ou não ter tanta ambição. A ambição tem que estar lá, porque
como jogador de futebol, a partir do momento que o árbitro apita e começa o jogo, eu falo por experiência própria, podem estar 100 mil, 20, 30, 200 mil, a nossa concentração é plenamente e focados naquilo que está a acontecer dentro das 4 linhas. Nem sequer ouvimos nada do que está cá fora. Às vezes muitas pessoas dizem, estava-te a chamar a bancada, mas é completamente um espaço quase que eu diria invisível que se torna, porque a concentração, o foco é tanto, há tanta coisa em jogo e acho que, claro, celebrar um gol não é a mesma coisa, mas no final o mais importante é mesmo os 3 pontos, é a vitória e respondendo agora um bocadinho aqui mais direto à pergunta, faz uma diferença em termos de ambiente, como é óbvio, gostávamos sempre de ter o nosso público do nosso lado, também mesmo os rivais para criar aquele ambiente de festa, aquele ambiente de futebol, mas não pode nunca intervir com os objetivos nem da equipa, nem do clube, nem com os jogadores individualmente. Obrigado, Marco, pela tua resposta. E temos aqui uma segunda pergunta para André Pesca. Estratégias para ultrapassar a ansiedade. Embora o Jamor tenha 100 pessoas por fim de semana a ver o jogo, não é? Então, aí nós trabalhamos muito com técnicas, treinamento de habilidades psicológicas, né? Desde diálogo interior, que nós falamos, ou monólogo interno, né? Que é a conversa consigo mesmo, é um treinamento, há técnicas específicas. Depois eu posso até passar para o Hélio, se o Hélio quiser passar o meu e-mail, eu passo, não vai ter como eu falar todas as técnicas, né, e especificar a técnica, mas há treinamentos, técnicas mentais que nós podemos trabalhar para controle dessa ansiedade, do medo, técnicas para que a gente possa identificar as emoções e como lidar com essas emoções, que dê a técnica para visualizar os pensamentos automáticos, como técnicas de respiração. Então, eles são técnicas mentais mesmo, técnicas psicológicas, para que a gente consiga trabalhar com o autocontrole. E desta forma chegamos então ao fim. Agradecer a presença destes fantásticos 4 convidados que acrescentaram aqui muita informação e boa informação a quem nos está a ver e a nós próprios. Agradecer nunca mais, por isso muito obrigado e desejo a todos um resto de boa quarentena e vamos continuando a ver-nos por aí. Muito obrigada. Obrigada.